Vamos começar do versículo 31 até o versículo 35. Vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida, abriu a sua madre. Porém Raquel era estéril. E concebeu Léia, e teve um filho, e chamou seu nome Ruben, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição. Por isso, agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: agora, esta vez, se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou seu nome Levi. E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Nós vamos falar sobre o sofrimento de Lia. O estigma de ser estéril era muito pesado naquele tempo. Sendo assim, não era fácil para Lia, pois além de não ser amada por Jacó, ainda ela não tinha dado filhos a ele. Mas passou-se um tempo, então o Senhor visitou a Lia e lhe curou de sua esterilidade e lhe deu a capacidade de gerar, a capacidade de ser mãe. Isso é muito importante. O verso 31 que eu já li diz: vendo, pois, o Senhor que Léia era aborrecida. Deus sempre, queridos, manifestou-se contrário à injustiça, à perseguição, a preconceito, a diferenças de classes. E, principalmente, contra aqueles que praticam atos de humilhação com quem quer que seja. O texto diz que Deus viu o quanto Lia era aborrecida por Jacó. Se não bastasse a falta de amor de Jacó por Lia, ela ainda sofria grandiosamente. Mas Deus voltou-se para ela. Quando as coisas vêm pela ação divina, tudo é bênção. Note que Lia tornou-se fecunda, a qual deu logo a Jacó muitos filhos, incluindo também uma filha. Ser apenas mãe não era importante para Lia. Ela queria mais do que isso. Ela queria ser amada por Jacó. Ela queria ser cortejada por Jacó. Por isso, a cada filho que nascia, essa mulher denunciava uma esperança e evidenciava o quanto ela sofria. Observe que quando nasce Ruben, ela diz: o Senhor viu a minha aflição. Essa mulher sofria porque ela não era amada, ela não era bem tratada, ela não era respeitada. Então, ela acreditava que com a chegada de um varão em casa, de um filho que era a maior honra para um homem, esse homem iria amá-la grandiosamente. Mas não aconteceu. Mas nesse filho, essa mulher revela a sua aflição. Mas ela diz: o Senhor me atendeu. O Senhor atendeu porque diante do quadro, ela sempre se voltava para ele. Aí ela diz: agora o meu marido me amará. Mas você pode observar que logo ela tem outro filho. E a Bíblia diz claramente que vem aí o Simeão. Mas quando você chega no versículo 33, a Bíblia diz que essa mulher louva ao Senhor. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida. Então Lia era afligida, Lia era aborrecida. E aí ela diz: o Senhor me deu agora um outro filho, Simeão. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez,
se ajuntará o meu marido comigo, porque já lhe dei 3 filhos. Aí ela fala que deu Levi. Essa mulher, ela teve o privilégio de ser mãe, mas ela não queria só ser mãe. Ela queria ser amada, ela queria ser bem tratada, ela queria ser respeitada por Jacó. Mas não foi o que aconteceu. É lamentável, mas quantas irmãs, mulheres casadas, não estão vivendo dentro do lar como Lia? Às vezes o marido dá uma casa, dá um carro, às vezes o marido dá uma loja, dá dinheiro, mas ela não quer isso. Mais do que dinheiro, mais do que joias, mais do que posição, ela quer ser amada. Ela quer se sentir uma mulher respeitada. Ela quer ser a rainha. Ela quer ser a dona do coração do seu marido. Isso não se conquista com filhos, com presentes, se conquista com amor verdadeiro. Lia estava sempre se sentindo frustrada, decepcionada, amargurada, porque ela não tinha o amor verdadeiro do marido. A cada filho que nascia, ela dizia: agora me amará o meu marido. Diante de todo aquele cenário, Lia ainda queria manter a esperança de que o marido a amaria algum dia. É triste, mas muitos lares estão nessa situação. Maridos que não respeitam as esposas, maridos que não as amam completamente. Alguns tratam bem as mulheres lá fora, no trabalho, na igreja, mas dentro de casa tratam as esposas como a Lia. Não respeitam, não dão carinho a elas. Então, querido irmão, o apóstolo São Pedro, ele diz que nós temos que coabitar com as nossas esposas. Está lá no capítulo 3, versículo 7 de 1 Pedro. Com entendimento e dando a elas honra. É isso que a Bíblia diz, para que as nossas orações não sejam impedidas. Sendo mãe, pois sua esterilidade foi removida, Lia poderia agora se sentir feliz. Jacó poderia ter o grande prazer diante dos filhos que ela dava. Mesmo assim, ele demonstrou falta de amor pleno para com essa mulher que era tão cheia de esperança. O que trazia tristeza para Lia, no seu entendimento, era a consciência de que para Jacó ela não era especial. Antes ela era preterida, ou seja, ele não manifestava satisfação, afeição, devoção para com Lia. Esses versículos falam de algo sobre Jacó que não podemos compreender à luz desse contexto. Esse homem cria um ambiente de tristeza, pois manifestava um certo desprezo para com Lia. E esse ambiente de tristeza na qual vivia Lia, o Senhor vai se voltar para ela. O Senhor vai estar atento à situação dela. Queridos, o momento no qual Lia vivia não era um dos melhores. A cada filho, pelos significados dos nomes, ela mostrava a sua situação. É na verdade isso que nós podemos analisar e entender. Essa seção bíblica mostra para nós, na presente atualidade, as esposas querem ser amadas, querem ser reconhecidas, querem ser bem tratadas. E na verdade muitos homens estão magoando, estão desprezando, não fazendo caso das suas esposas. Diante desse quadro patético, Lia voltou-se para Deus e Deus ouviu a sua oração e voltou-se para a sua situação. Mas continua dentro desse texto um alerta. Querido irmão, você que é casado, ame a sua esposa, trate bem a sua esposa, pois assim o seu lar não será patético, não será triste, mas será marcado pela bênção de Deus e muita felicidade. Que o Senhor nos abençoe para sempre. Amém.